Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, tá? Pode sentar. Em nome de Jesus. Nós vamos entrar na mensagem de hoje. E como está maravilhoso nesse dia a nossa preparação aqui para a palavra. E como Deus tem tratado conosco hoje aqui de um assunto muito importante. Eu queria que você abrisse já a sua Bíblia. No Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós iremos ler a partir do versículo 26. Ou só o versículo 26 por enquanto, né? Evangelho de João, capítulo 12, versículo, nós vamos estudar, é o 26. Todo mundo reforçado, abençoado, glória a Deus. Pastor, comi um cozidão hoje que eu estou tão pesado aqui. Deus renova suas forças, amém? Onde tinha fraqueza, Ele dá força aí. E a nossa vida vai crescendo na graça. Na oração que a gente fazia aqui logo nesse princípio, nós oramos pedindo para nos ajudar a desenvolver a nossa salvação. Quero que você entenda que todas as vezes que nós colocamos a planta dos pés na casa de Deus, você vem ao culto para ouvir uma palavra, você está desenvolvendo a sua salvação. É uma das coisas que a gente tem que ter como prioridade na nossa vida. Porque o fato é que alguns de nós passaremos aqui 100 anos, outros 80, outros 50, outros 20, 25, não sei. Mas todos nós temos um tempo, um período curto de tempo aqui nessa terra. E todas as oportunidades que Deus nos dá para desenvolver a nossa salvação, devemos aprender a absorver tudo que Ele tem tratado conosco, para que a gente não perca absolutamente nada. Para que nós não cheguemos lá no final da nossa caminhada e Deus fale conosco a mesma coisa que Ele falou para o Josué. O que Ele disse para o Josué? Josué tinha 110 anos de idade. Ele disse: Josué, você já chegou à velhice, ao final da vida, e muita terra ficou por conquistar. Muita coisa ainda havia para se fazer. Não que ele havia perdido tempo na caminhada, é bem provável que ele tenha sido aquela pessoa muito ativa, espiritualmente falando. Naquela época eram guerras, né? Ele nunca perdeu batalhas. A única batalha que a Bíblia descreve que Josué perdeu foi aquela de Ai, quando ele foi guerrear contra aqueles inimigos e o Acã tinha cometido um pecado, levou lá no meio dele lá algumas coisas que Deus reprovou. E ali foi a única derrota que Josué teve. As outras você vê só milagre extraordinário. A derrubada das muralhas de Jericó foi uma das que foram mais impactantes. Dentre outras, que provavelmente a Bíblia não mencionou tudo, toda a história dele de 110 anos, né? Mas o próprio Deus no final da vida falou com ele: você chegou aos seus dias estão finalizando e ficou muita coisa para conquistar. E ali, provavelmente, ele deve ter feito uma ou outra coisa de uma forma que ele achava que era assim e provavelmente ele não teve tantos resultados. Se a gente for trazer para a nossa vida pessoal, nós temos um modelo pelo qual nós devemos seguir. O modelo se chama Jesus Cristo. Ele é o modelo a ser seguido. Tudo aquilo que nós fazemos deve estar pautado na vida de Jesus. Tem que ter pautado na doutrina que Jesus nos ensinou. Glória a Deus. Não é na doutrina da igreja, não é na doutrina determinada por alguém, mas sim na doutrina que Cristo nos ensinou. Se fizermos isso, nós vamos servir a Deus de um modo que agrada a Ele. Aí eu queria abrir com você aqui. Vamos lá. João 12, 26. Diz assim a palavra. João 12, 26. Palavra de Jesus. Na minha Bíblia está escrito com letras vermelhas. Diz assim, ó: se alguém me serve, faça o quê? Siga-me. Simples, né? E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve ou me servir, o meu Pai fará o quê? Honrará. Eu li só esse versículo, não está isolado, ele está dentro de um contexto, né? Semana passada, você que estava nessa reunião das 3 horas, o pastor Souza falou do versículo 24, né? E você vai recordar, se um grão de trigo ele cair na terra e ele morrer, ele dá muitos frutos, porque ele vai brotar na terra e lá vai dar muitos frutos. Agora, se ele ficar vivo, ele viverá só, né? Ele não vai ter condição de entrar na terra, de aprofundar e dar mais frutos. Mas voltando à questão,
aqui na continuação, Jesus ele fala o seguinte: se alguém serve a ele, essa pessoa deve seguir. E aonde ele estiver, ali também aquela pessoa deve estar. E onde é que Jesus está hoje? Ele está na palavra. E toda pessoa que verdadeiramente diz que serve a Jesus, ela tem que ter dentro do seu coração esse entendimento. Eu comentava ontem aqui com a juventude sobre o profeta Ezequiel. Lá em Ezequiel, é o capítulo 34, se eu não me engano. Ele fala Deus fala com Ezequiel e diz: olha, sai do meio da casa rebelde. Sai do meio do povo rebelde. Porque se você não sair daí, eles podem te influenciar. Ou seja, se eu sirvo a Deus, eu tenho que estar no lugar onde Ele está. Determinados ambientes não fazem parte da nossa história mais. Glória a Deus. Determinadas coisas que anteriormente, em alguns lugares, possivelmente, que um dia nós tivemos ali a condição de estar, hoje não deve ser mais o nosso ambiente, porque Cristo não está ali. Devemos estar em lugares que Cristo está. Por exemplo, tem pessoas que hoje poderiam estar cultuando a Deus, mas tem muita gente que não tem esse privilégio, esse prazer de estar diante de Deus sempre. Tem gente que está em tantos outros lugares, menos na casa de Deus. Tem muitas pessoas que um dia já ouviu a palavra, parou para servir a Jesus, mas depois de muito tempo foi vendo muita coisa, foi dando ouvidos a muitas vozes, foi deixando de lado aquela comunhão com Deus, e hoje ela não tem mais esse prazer, esse privilégio de estar servindo a Deus, de estar nos ambientes que Jesus está. Ela está num ambiente de pecado, de prostituição, de engano, de mentiras. E ela já não se envolve mais com as coisas de Deus. O envolvimento dela é com tudo o que o mundo pode oferecer, menos Cristo. Basta você fazer um panorama de pessoas que um dia você conheceu, de gente da família, que um dia você soube que ela andou com Cristo e que hoje ela não anda mais. Ela anda em lugares completamente diferentes. Lugares que Cristo possivelmente não está. Por isso que ele falou: se alguém me serve, tem que me seguir. Ah, eu sirvo a Jesus. Mas você serve a Jesus como? Não, na minha casa eu faço as minhas orações e eu sirvo a Deus. Isso não é servir a Deus. Isso é religiosidade. Você serve a Deus quando você está debaixo de uma palavra, de uma ordenança. Você tem um compromisso. Você não vive por conta própria, de qualquer jeito. Você não serve Ele de qualquer modo. Aí eu vou deixar aqui marcado com você. Nós vamos para o livro dos Filipenses. Um pouco mais na frente, depois de João, vem Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Vamos lá. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vou falar um pouquinho aqui sobre o Timóteo. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo de número 2. Como eu falei, nós que servimos a Cristo precisamos estar em lugares que Ele está. Determinados lugares que algumas pessoas frequentam, se ela for um pouco inteligente, ela olhar para aquele ambiente, ela dizer: será que Jesus está aqui? Possivelmente ela vai dizer que Ele não está. Tem lugares que Jesus não vai frequentar. Glória a Deus. Ele não vai frequentar. Então possivelmente nós também não frequentamos, somos seguidores dele, servimos a Ele. Na parte final do versículo lá, que a gente continuou lendo, ele fala: se eu servir a Cristo, se eu servir ao Senhor, Ele me honrará. Né? Se alguém me serve, né? Se alguém serve a Jesus, ele vai dizer: o meu Pai me honrará, Deus o honrará. Aí eu vou entrar aqui com você no livro dos Filipenses, capítulo 2, versículo 19. Vamos ler? Diz assim, ó: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho por igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Eu fiz questão de ler com você esses 3 versículos assim breve, para você entender uma coisa. O apóstolo Paulo, enquanto ele liderava a igreja de Cristo, ele tinha uma grande responsabilidade. Aquela responsabilidade de, em todos os lugares onde a igreja já havia sido instituída, ele ter homens e mulheres de Deus que pudessem ter o mesmo sentimento que o dele, o mesmo sentimento que o de Cristo, para transmitir aquilo para as pessoas.
Porque as pessoas iam ouvir falar acerca de Jesus, da salvação, e elas viriam àquele lugar para cultuar a Deus. Mas elas precisavam de ter lá uma pessoa que tivesse o mesmo sentimento que o de Cristo. O mesmo sentimento que o Paulo, que era o líder da igreja naquela época, da igreja primitiva. E o Paulo disse o seguinte, olha, para a igreja dos Filipenses, eu pretendo, através da carta ele falou, eu pretendo mandar para vocês o meu servo Timóteo. Veja o versículo 19 novamente, está na tela para você acompanhar. Versículo 19. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 19. E espero no Senhor, Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. O que o Paulo estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer o seguinte, se o Timóteo estiver aí, é como se eu estivesse. Porque eu sei que ele serve, e serve da melhor maneira possível. Ele não vai servir do modo dele. Ele não vai servir como ele acha que é certo. Ele vai servir como verdadeiramente se deve servir. O Paulo tinha essa compreensão dentro do coração dele. Que se o Timóteo estivesse lá, é como se ele também estivesse. E a mesma coisa Cristo espera de mim, espera de você hoje. Que em um determinado lugar que ele determinar no seu coração, você deve fazer, você vai ter o mesmo sentimento que o dele. Você vai fazer a mesma coisa que se ele estivesse ali, ele faria. Imaginei que Deus lhe coloca diante de uma pessoa enferma. Eu conversava hoje pela manhã com um irmão, ele disse, eu estive hospitalizado 45 dias. E ele disse, não, o médico falou que eu tinha que ter repouso, aquela coisa toda. Mas ele disse que na hora que ele estava com a melhorazinha, ele saía da caminha dele lá, meio devagarzinho, que ele ia no banheiro. Enquanto ele passava para ir para o banheiro, ele parava no leito de alguém e perguntava, ei, tá tudo bem contigo? Posso fazer uma oração por você? Ou seja, aonde ele estiver, ele vai ter o mesmo sentimento que o de Cristo. Qual que é o sentimento? Peraí, eu estou aqui, mas se Deus está me colocando diante dessa pessoa e eu posso falar uma mensagem para ela, posso trazer um recado para ela, eu vou fazer. Eu vou ter o mesmo sentimento que o de Cristo. Se eu tiver essa oportunidade, eu vou fazer. Se Cristo estivesse ali diante de um doente, o que é que ele faria? Como ele esteve? Ele fez milagres. Ele estava diante de um cego, por exemplo. Estava lá. Nem tinha passado ali ainda, mas o cego Bartimeu estava de longe. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ouviu. Tem um homem me chamando. Eu vou lá. Que queres que eu te faça, meu amigo? Senhor, eu estou cego, quero ver, eu quero enxergar. Eu fiquei sabendo que o Senhor ia passar por aqui. E ele foi lá, abençoou aquele homem voltou a enxergar. Da mesma forma, Deus vai colocar pessoas diante da nossa vida, pessoas no nosso caminho, e nós temos que ter o mesmo sentimento que o de Cristo. O Paulo tinha plena convicção, eu vou colocar o Timóteo lá na igreja dos Filipenses, porque é como se eu mesmo estivesse lá. Eu sei que ele não vai buscar o que é dele, mas ele vai buscar o que é do Senhor. Por isso que ele falou na parte final, né? Para que também eu esteja de bom ânimo, ele ficaria em paz, sabendo que quem estaria lá era alguém que ia servir, não do jeito dele, não, porque eu acho que o melhor é assim. Não vou servir do meu jeito, vou servir do jeito que está sendo determinado. No versículo 20 ele ainda continuou falando. O que ele falou no 20? Porque ninguém tem um de igual sentimento que sinceramente cuide de quê? Do vosso estado. Ele disse, eu não tenho outro. E olha que Paulo, ele não tinha só o Timóteo não. Ele tinha Tito, tinha Filemon, ele tinha Epafrodito, ele tinha o Eude, ele tinha tantos outros que também estavam ali para servir, Aristarco. Ele tinha vários outros cooperadores no ministério. Mas ele estava dizendo, eu quero mandar para vocês o que eu tenho de melhor. Porque eu sei que o sentimento que eu tenho é o mesmo que ele tem por Cristo. Se ele chegar aí, o versículo 21, né, até onde a gente leu, ele falou, ó a continuação. 21. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de quem? Ele sabia, o Timóteo não vai buscar o seu próprio interesse. Ele vai para lá com o interesse de fazer o quê? De trazer as pessoas para Cristo. Ele não vai lá com o interesse de crescer para si mesmo. Com o interesse de se beneficiar de alguma forma. Ele sabia, ele não tem esse sentimento. Timóteo tem um sentimento diferente. Você sabe o que é isso aqui? Pessoas que servem a Deus de todo o coração. Glória a Deus, irmãos. Elas buscam não interesse próprio. Às vezes elas até saem perdendo, entre aspas. Elas saem perdendo alguma coisa para beneficiar outras. Mas o interesse dela é o quê? É servir.
É servir de modo não seu, do seu modo. Eu acho que eu vou fazer assim porque vai dar certo. Não, eu estou aqui debaixo de uma autoridade, está predeterminado, tem que ser feito, eu vou fazer conforme agrada a Deus e conforme agrada ao meu Senhor. Ele sabia disso. Foi por isso que o Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o Timóteo era esse exemplo, de um imitador de Paulo, como Paulo imitava a Jesus Cristo. Aí vou continuar, versículo 22, vamos ler. Versículo 22 ele diz, mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Ele quis dizer o seguinte, o Timóteo ele serviu a mim como um filho serve a quem? Ao pai. O Timóteo ele tinha o exemplo da mãe e da avó. A Bíblia não fala sobre pai. Uma vez eu até tive a oportunidade de pregar para a juventude e eu comentei sobre esse assunto. Porque tem muita gente por aí dizendo que deu errado na vida porque não teve um pai. Eu dei errado na vida porque eu não tive um pai que me orientasse. A Bíblia fala do Timóteo aqui sobre a sua mãe e a sua avó. Eunice e Lloyd. Né? A mãe e a avó. A Bíblia não fala do nome do pai ou se ele tinha pai. Mas ele deu um cidadão, né, que agradou a Deus em tudo. Inclusive, quando foi colocado para servir ao Paulo no ministério, ele serviu ao Paulo como se fosse o seu pai. Ele serviu com todo zelo, como se aquele homem fosse o pai dele. Era o líder espiritual, mas ele entendia como se fosse seu pai. E serviu com toda a integridade. E o Paulo reconheceu isso. Ele disse, eu tenho experiência, né? E ele tem experiência comigo no ministério, porque ele serviu comigo ao Evangelho como filho serve ao Pai. Com todo zelo. Ele não fazia o que ele queria. Eu determinava as ordens e ele obedecia como deveria obedecer. Ele não tinha, né, desejos próprios. A mesma coisa a gente tem hoje, irmãos. Nós que servimos a Deus, eu tive um pensamento aqui, eu vou fazer determinada coisa. Não vou fazer o que Deus está determinando. Não o que eu senti de fazer só. A Bíblia diz, tem pessoas que chegam assim e falam, eu vou fazer o que está no meu coração. E a Bíblia diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O coração é enganoso. Porque meu coração está mandando fazer tal coisa. Não vá pelo coração, vá por aquilo que a palavra está dizendo. Se a palavra determina, né, algumas coisas, é por ela que nós vamos andar. Não, mas é porque meu coração está mandando fazer isso. Isso é coisa de gente que não entende a palavra. Quem entende a palavra sabe que não é o coração dela. É estar ligada com Deus. Se o seu coração dela está ligado com Deus, é outra coisa. Se não está, perca de tempo. Vou deixar aqui, vamos para Romanos. Você volta um pouquinho, de Filipenses você volta. Carta aos Romanos. Capítulo 10. Depois de Atos dos Apóstolos é Romanos. Olha só. Romanos capítulo 10. O Novo Testamento é o 6º livro. Romanos capítulo 10. Esse exemplo de Timóteo quer dizer muita coisa para a gente. Olha só, Romanos capítulo 10 aqui. Olha só o que ficou relatado para a gente. Carta aos Romanos capítulo 10. Versículo 1. Carta aos Romanos capítulo 10, versículo 1. Você está entendendo? Diga amém. É isso. Diz assim a palavra, Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração por Deus, e a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. 2. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. O que o Paulo estava dizendo? Existiam alguns judeus que estavam se convertendo, e ele estava explicando o seguinte, olha, falando isso para Roma, para o povo de Roma. Mas ele está dizendo, olha, tem muitos judeus que estão se convertendo, aquela coisa toda, e eles estão servindo, e o testemunho deles é até um testemunho de pessoas que têm zelo pelas coisas sagradas. Só que eles não têm muito entendimento. Eles têm um zelo, mas o entendimento deles ainda é o quê? É muito pouco. Eles fazem o que eles acham que é correto. Mas o entendimento deles ainda é o mínimo. Por isso que eles podem errar, né? Se o entendimento é muito pequeno, automaticamente ele vai errar, se ele não tiver conhecimento. O povo perece porque lhe faltou conhecimento, né? Aí o 3 ele vai dizer mais. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de quem? De Deus. O que
o apóstolo Paulo está falando aqui por intermédio dessa igreja de Roma, trazendo para aquela igreja de Roma, que aquelas pessoas estavam se convertendo, estavam servindo a Deus, mas servindo a Deus do seu jeito, servindo a Deus do seu modo. E não é assim que se serve a Deus. Repito o que eu falei agora há pouco. Tem muitas pessoas que eu estou servindo a Deus na minha casa. Eu não sigo a pastor nenhum. É claro, você não deve seguir a pastor nenhum, você deve seguir a Jesus Cristo. Mas você deve ter um pastor que preside sobre a sua vida. Glória a Deus. Se você não tem um pastor que preside sobre a sua vida, você é uma ovelha que não tem pasto, uma ovelha desgarrada. Eu vou rapidinho comentar com você. É João capítulo 10, versículo 27. Coloca na tela rapidinho. João 10, 27. Você acompanha aí, você anota para você não esquecer. João 10, 27. Vamos lá? João 10, 27. Olha aqui que Jesus falou. Palavra de Jesus aí, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço-as. E elas fazem o quê? Elas me seguem. Se alguém não está debaixo de uma autoridade, você não é ovelha. Você não tem uma liderança espiritual. A Bíblia fala que nós temos autoridades que estão sobre a nossa vida, e essas autoridades vão prestar conta a Deus um dia. Você tem que servir a Deus debaixo de autoridades. Quem serve a Deus por conta própria está servindo do seu jeito. Você não está servindo a Deus como deve servir. Eu estou servindo a Deus. E aí, como é que é? Quem é seu pastor? Você está ouvindo a palavra onde? Não, eu saio por aí, eu saio panfletando. Saio evangelizando de um por um, na rua. Então você não pode dar o que não tem. Você vai dar o que tem? Você não tem nada. Você não tem autoridade que preside sobre a sua vida. E tem gente que quando ouve esse tipo de coisa, ela é orgulhosa. Eu tenho a minha vida com Deus. Meu irmão, nós precisamos de uma autoridade sobre a nossa vida. Eles vão prestar conta um dia ao nosso respeito. E como que alguém vai prestar conta daquilo que não é ovelha, daquele que não está debaixo da autoridade dele? Não tem como prestar conta. A pessoa vai prestar conta de forma particular. Vai prestar conta de forma particular, porque ela não tem uma autoridade que preside sobre ela. Por isso que Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Voltando lá aos Romanos, né? Capítulo 10, versículo 13, ele diz, eles até têm zelo, eles fazem algumas coisas corretas, como muita gente por aí anda fazendo, coisa certinha. É o marido de uma só mulher, a pessoa não rouba, não defrauda ninguém, sempre andou na justiça, nunca fez nada de errado. Mas tem uns que querem estabelecer a sua própria justiça. Quer fazer as coisas do seu jeito. Elas não querem se submeter. Tais pessoas, né? Ele vai falar ali, ó, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Acho que não deve ser assim. Tem coisas que a pessoa diz, não deve ser assim. Mas ela vai olhar, ela vai às vezes até criticar na igreja. Acontece muito isso. Não me interprete mal, só estou comentando. Pode ser que alguém chegue na igreja e comente. Mas lá na igreja faz assim, eu acho que não é correto. Acho que não é correto isso que estão fazendo. Se tiver alguma coisa fora do contexto da Bíblia, fora daquilo que está sendo determinado, aí você discorda mesmo. Mas se tudo que está sendo feito está na palavra e você não obedece, você está querendo estabelecer sua própria justiça. Glória a Deus, irmãos. Tudo que fazemos aqui na igreja, você pode perceber durante todo esse tempo, foi dentro da palavra. Todos os pastores que por aqui passaram, e principalmente de 12 anos para cá que eu acompanho, todos, os propósitos que foram feitos, as coisas que foram realizadas na igreja, eu vi que estava dentro da palavra. E esse azeite aí, está dentro da Bíblia. Está lá em Tiago. Está alguém entre vós enfermo? Chama o presbítero. Unge com óleo. E a oração da fé sarará o enfermo. E se até tiver cometido pecado, será o quê? Perdoado. Está na Bíblia entregar o óleo. Tá ou não está? E o sabonete? É uma representação. Quarta-feira estamos entregando sabonete aqui. Eu já vi no culto, a gente está entregando sabonete naquele ato de fé para a pessoa. E tem gente que chega, não preciso não. Não leva, está zangado. Eu olho assim, eu digo, meu Deus, mas que incredulidade. Ele diz que ele vem como fogo do ourives e como sabão dos lavandeiros, está na palavra de Deus. Entregamos para quê? Representa uma limpeza, uma purificação.
É apenas simbólico. É um ato de fé. Glória a Deus. Está fora da palavra. Não está. Está dentro da Bíblia. Ah, eu vim aqui na frente, fiz uma oração. Fizeram uma oração na minha cabeça e tal, aquele negócio todo. Tem gente que não gosta. Mas não é bíblico? Quando alguém precisava, o apóstolo Paulo fazia o quê? Impunha as mãos. Até para receber o Espírito Santo. Quando ele chegou naquele lugar onde as pessoas estavam lá, e ele começou a falar do Evangelho para elas, e depois perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Aquelas pessoas disseram, nós nem ouvimos falar. Pois ali ele falou quem era o Espírito Santo, começou a tratar daquele assunto com eles, depois impôs as mãos e começou a orar. E eles receberam o Espírito Santo. Está tudo dentro da Bíblia. Glória a Deus. Mas tem pessoas que por não se submeter, elas não se sujeitam à palavra de Deus, elas estabelecem sua própria justiça. Repito, não é pessoa que está vivendo no pecado, fazendo nada de errado. Mas por não se sujeitar à palavra, não se sujeitar às ordenanças, ela serve a Deus do seu modo. Serve a Deus do seu jeito. E isso é muito perigoso. É para isso que nós temos autoridades que presidem sobre a nossa vida. Eles vão prestar conta um dia. Ah, e quando eu não estou? Aí você presta conta por si só. Você decidiu ser uma ovelha desgarrada, andar sozinho. Decidiu ser independente. Vai ser independente, você pode se preparar que seu juízo vai chegar. Melhor coisa é sermos servos. Glória a Deus. Os nossos senhores vão prestar conta. Nós somos servos. Ah, mas todo mundo vai ter que se apresentar a Deus? Vai. Agora tem coisas que você vai fazer debaixo da autoridade que você está cumprindo uma ordem. A autoridade é que vai prestar conta naquele dia também por isso. Que você também está fazendo. Glória a Deus por isso. Interessante a gente entender isso. Muita gente que não entende fica por aí perdendo. São ovelhas rebeldes. Vou fazer do meu jeito. O pastor disse que era para orar a tal hora, eu oro na hora que eu quiser. Deus ouve toda hora. É claro que Deus ouve toda hora. Mas se lançou um propósito, vamos orar todo mundo hoje, meia-noite. É uma ordem que vem de Deus, pela autoridade que foi constituída. Todo mundo vamos convidar a igreja hoje para um clamor à meia-noite. Todo mundo, ninguém dorme antes da meia-noite, a não ser que seja um doente, que ele tem que dormir naquele horário. Ele é um doente que se ele dormir depois da meia-noite ele morre. Então ele tem que dormir bem antes. Então esse aí fica fora da oração. A gente ora até pela misericórdia na vida dele. Mas está debaixo de uma autoridade. A autoridade determinou, vamos todo mundo orar meia-noite. Lá na sua cama de dormir, se ajoelha, ou deitado mesmo, não importa. Não pode é dormir, né? Se ficar ligado. Vamos orar em concordância por tal propósito. Daí pensa, eu oro na hora que eu quiser. Pode orar na hora que você quiser, mas não foi determinado. Meia-noite todo mundo vamos orar juntos. Concordância, no mundo espiritual, há uma direção. Vamos lá obedecer. O que custa obedecer? Tem gente estabelecendo sua própria justiça. Vivendo independente. Repito o que Jesus falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Lá onde a gente começou falando lá em João 12, 16. 12, 26. Ele falou lá. Alguém me serve? Siga-me. E como é que eu sigo? Sirvo debaixo de uma autoridade. Eu estou aqui hoje, pastoreando, aqui auxiliando. Eu estou cumprindo a vontade de Deus. Debaixo de uma autoridade. Se disser, vai para cá. Sim, senhor. Se disser, vai para lá. Pego as trouxas com a mulher e as crianças e vamos. Glória a Deus. Estamos servindo não baseado na minha própria justiça, mas baseado debaixo de uma autoridade, na justiça de Deus. Qualquer coisa que acontecer é responsabilidade de Deus e da autoridade que me enviou. Glória a Deus por isso. Eu estou obedecendo. Isso aí pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. Vai acontecer uma só coisa. Meu Pai o honrará. É isso que vai acontecer. Aí vamos deixar aqui, vamos um pouco mais para frente. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos lá? Rapidinho. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. O Timóteo ele era submisso a esse ponto. Ah, vai acontecer alguma coisa ruim com Timóteo. Não vai. O Paulo ele é exemplo disso. O Paulo ele tinha que chegar até Roma. E antes dele chegar até Roma, houve um naufrágio. E ele teve que entrar o naufrágio deu ali no meio do mar. E ele chegou a nado, né? Deus proveu ali para ele.
nos resquícios que sobrou daquela navegação, que ele chegasse até uma ilha, a ilha de Malta. E quando ele chegou lá, ele foi mordido por uma serpente, por uma víbora. Todo mundo ficou esperando, esse homem vai morrer. Ele não morreu no naufrágio, mas da víbora ele não escapa. E o que aconteceu com Paulo? Paulo continuou vivo. Mas por quê, pastor? Porque ele estava debaixo de uma ordenação. Ele estava ali para cumprir uma missão de Deus. As coisas que aconteceram durante aquele percurso eram de responsabilidade de Deus para com ele. Você entende isso? A responsabilidade era de quem? Era de Deus. Por isso que ele falou, importa que eu chegue a Roma, diante de César. Ele não iria morrer antes daquilo, porque ele estava cumprindo uma ordem. Ele não estava fazendo nada por si só. Ele não estava estabelecendo sua própria justiça. Ele estava estabelecendo a justiça de Deus. É a responsabilidade dele. Ele é que se responsabiliza por mim. Ah, mas aconteceu um naufrágio. Ele vai me levar até numa ilha aí. Vai acontecer alguma coisa. E chegou na ilha. Vai morrer. Acendeu o fogo lá e quando ele estava lá, assando os espetinhos, não sei do que era, se era carne de porco, de gado, se era de galinha, né? Não sei. Se era peixe. Pode ser peixe, né? Era mais provável. Independente do que fosse, ele estava lá. Aí vem a cobra e morde ele. Ele lança a cobra lá no fogo. Fica em paz. Todo mundo olha para ele e começa a dizer, vai morrer. Como ele não morreu, começaram a dizer, esse homem só deve ser um Deus. E não era. Ele era um homem normal. A diferença é que ele estava cumprindo um propósito. Amém, irmãos? Ele estava servindo a Deus, não do jeito dele, do jeito de Deus. E se tivesse que passar por aquilo, passaria, mas não morreria. Essa segurança que falta para muita gente. Deus manda fazer determinadas coisas. Eu não. Eu acho que mais fácil é assim. Aí faz do jeito dela. Estabelecendo a sua própria justiça. Disso, vamos prestar conta. Você pode ter a plena certeza. Aí vem aqui, ó. Atos capítulo 13. O versículo é o versículo 21. O pastor falou desse assunto no culto das 8. 13 e 21. Diz assim, ó. E depois pediram um rei. E Deus lhe deu, por 40 anos, a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. 22. E quando este foi retirado, quando ele foi substituído, lhes levantou como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse, achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o quê? O meu coração, que executará toda a minha vontade. O que Deus quis dizer com isso? Ele quis falar que, estava falando ali sobre, na igreja primitiva, eles estavam comentando sobre o passado, né? Sobre muitas coisas que aconteceram lá no passado, e eles foram tratando dessa situação. O povo de Israel pediu um rei, Deus deu, foi o Saul. Só que o Saul não agradou a Deus. Durante o percurso da vida dele, ele decidiu fazer muita coisa do jeito dele. E só deu erro, né? Decidiu fazer muita coisa do jeito dele. O profeta Samuel dizia, Saul, vamos lá, e a ordem de Deus é, destrói todos os inimigos. Pois o Saul ia lá e perdoava os inimigos. Saul, vamos lá, e a ordem é o seguinte, nós vamos você vai ter que esperar aí um povo, que eu vou ali e depois eu venho para fazer o sacrifício. Pois ele não esperou o homem de Deus chegar, ofereceu o sacrifício no lugar do homem de Deus. Fez totalmente diferente do que Deus mandou. O tempo todo ele estava sendo reprovado. Chegou um tempo que Deus não se agradou mais. E Saul depois morreu. E aí veio Davi. E aí o próprio Deus diz aqui, Davi foi aquele varão conforme o coração de Deus, que executou toda a sua vontade. Eu não vou comentar tudo, porque o tempo também não permite, mas o Davi, quando veio aquela afronta do Golias, você já conhece a história. Veio Golias com aquela afronta, e já há muitos dias ele vinha. Mais ou menos 40 dias, ele estava o tempo todo dia ele chegava lá de longe. Tem algum homem em Israel que está aqui para lutar contra mim? É só um daí, contra mim. Se me ganhar, ganhou todo o meu povo. Agora se eu ganhar, eu ganhei vocês também. E o rei Saul e todos os homens, com medo. O Davi, quando ele olhou aquela afronta, ele disse, espera aí. Quem é esse incircunciso filisteu para se levantar contra o exército do Deus vivo? E aí ele lutou, pleiteou aquela causa. Veio seu irmão Eliabe e falou, o que você veio fazer aqui? Eu sei da tua presunção, vai cuidar das ovelhas do papai. Tu deixou elas com quem? Ora, o Eliabe não estava guerreando, era o filho mais velho, né?
Daquela época existia a lei da primogenitura. Quando Jessé morresse, por exemplo, o Eliabe era o herdeiro de tudo. Davi era o 7º da fila, né? O 8º da fila, perdão, ele não teria nem chance de nada. Mas estava cuidando das ovelhas do pai. O pai que tinha mandado ele ir até lá, para levar comida e saber como é que estavam os irmãos. E aí quando ele vê aquela afronta, ele diz, não pode ser. Essa afronta não pode ficar assim. Nós que servimos a Deus, estamos aqui para cumprir toda a justiça de Deus, não podemos aceitar essa afronta. E aí foi que ele se prontificou para guerrear. Aí o Saul vem como rei, não, meu filho, tu não pode. Eles são mais fortes do que tu, esse homem é de guerra desde criança. Você não tem estrutura para nada. Ele dá o testemunho dele, de que ele venceu o urso, de que ele venceu o leão, e que aquele circunciso não seria nada também. E afrontou ali o adversário. Aí o Saul deu a oportunidade para ele fazer aquela obra. E ele foi. Só que botaram um monte de ferramenta em cima dele e disse, isso aqui não é para mim. E depois que ele teve o entendimento do que ele deveria fazer, guerreou contra o inimigo, derrubou o inimigo. Glória a Deus, irmãos. A atitude de uma pessoa que ainda não era rei de Israel naquela ocasião, mas Deus já havia nele aquele coração disposto a fazer a vontade do Pai. Tanto é que na nova aliança, você vê em Atos dos Apóstolos, na nova aliança está sendo retratada a história de Davi. E Deus dizendo, aquele que executou toda a minha vontade. Quando teve oportunidade de cumprir aquilo que Deus estava mandando cumprir, ele ia lá e cumpria. Ele não ficava querendo fazer as coisas por ele mesmo, mas sempre na direção de Deus. Por várias vezes você vai ver na Bíblia, principalmente no primeiro livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, nas crônicas também, e no livro dos reis. Você vai ver que todas as vezes que o Davi ia para alguma guerra, ele orava a Deus e perguntava, devo ir ou devo ficar? Devo subir ou devo esperar? Todas as vezes que ele ia para uma batalha, ele pedia direção para Deus, para cumprir toda a vontade do Senhor, e não do seu jeito, porque ele podia pensar, eu sou experiente na guerra, já venci muitos inimigos, esse aí vai ser mais um que eu vou derrotar na manha. Se ele fosse só pela sua experiência que ele já tinha nas guerras, pode ser que em algum momento ele poderia ser frustrado. Tanto é que teve guerras que ele disse, subirei eu contra os inimigos hoje? O Senhor vai entregar na minha mão? E Deus falou, hoje não, espera. Quando eu te der a ordem, você sobe. Se ele tivesse ido, ele tinha quebrado a cara. Veja que, mesmo depois de ter vencido todas as guerras que ele já tinha vencido, de ter tido todas as experiências que ele já teve, ele sabia esperar a direção de Deus para que ele executasse aquela vontade do Pai. E o tempo todo Deus estava honrando Davi. Ia para uma guerra. Se o inimigo estava pronto para vencer, se o inimigo era maior do que ele, pois Deus cegava o inimigo, fazia alguma coisa acontecer. Mas Davi não era envergonhado. Deus sempre o honrava. E é isso que eu quero que a gente guarde no coração hoje. Se nós servirmos a Deus, estivermos nos lugares onde Ele está, o nosso Pai o honrará. Glória a Deus, Ele vai honrar. Como honrou a Timóteo, que o tempo todo esteve servindo a Deus debaixo da autoridade de apóstolo Paulo. Paulo dizia, vai para Éfeso, ele foi para Éfeso. Vai para Filipos, eu vou para Filipos. Vai para tal lugar, vou. O tempo todo submisso a um propósito. O tempo todo submisso para servir do modo certo, não do seu modo. E é isso que a gente tem que entender. Quero servir a Deus, pastor. Então esteja debaixo de uma autoridade. Quero servir a Deus, quero executar alguma coisa para Deus, esteja debaixo de uma autoridade. Não sai por aí que nem muita gente anda fazendo, não. Tem muita gente até na igreja aqui, eu já comentei, já até falei com algumas pessoas. Tem gente que chega e diz assim, pastor, eu estou saindo por aí sozinho, e eu saio por aí evangelizando todo mundo. Eu digo, é importante você vigiar. Porque vai que numa dessas, sozinho aí, você não tem muito entendimento do que está fazendo, você pode ser uma presa fácil. Saiba o que você está fazendo. Você quer evangelizar? Procure a nossa liderança, a nossa direção. Converse com as pessoas que são responsáveis. Temos vários grupos em vários dias, pelos quais você pode se unir. Até os discípulos, Jesus fez isso. Ele enviou de quantos? De 2 em 2. É diferente quando você está, por exemplo, num ambiente. Eu comentei do irmão aqui, que tinha o mesmo coração de Cristo. Ele falou, eu estava no hospital, e ali eu saí do meu leito. Enquanto eu fui no banheiro, passei por o leito de alguém, aproveitei para orar. Mas ali ele está num ambiente
né, onde ele também está residindo ali temporariamente, até resolver o seu problema. Ele não foi entrando lá por um acaso, ele já estava lá. Aquela pessoa que está ali também está quebrantada. Aí tem gente que por aí, não, eu vou pegar um negocinho que você evangelizando de pessoa em pessoa. Tenha cuidado. Não faça estabelecendo na sua própria justiça. Receba uma bênção primeiro para depois você fazer isso. Receba uma orientação. Esteja debaixo de autoridade. Aquele que se separa busca o seu próprio interesse. Não faça nada do seu jeito, não. Ah, eu vou fazer tal coisa. Várias vezes já teve gente para chegar e me dar palpite. Eu estou trabalhando com a juventude. Tem gente aí que um tempo aí trabalhou na juventude. E aí de vez em quando chega um ou outro para mim e fala assim: ó, pastor, por que o senhor não faz assim, assim, assado? Eu olho e digo assim: engraçado, fulano de tal, quando estava nunca fez. É ou não é verdade? Agora que ele não está mais, ele vem me determinar o que eu devo fazer. Aí eu olho e digo: pode tirar o cavalinho da chuva, não faço nada sem a ordem. Ó, a ordem está aqui dentro. Se determinar, sim. Se não determinar, não. Fazer igual Manel Gomes. Se disser que é hoje, é hoje. Se disser que é amanhã, é só amanhã. Né? Caneta azul. Ele fala desse jeito, né? Se disser que é agora, que é desse jeito, sim, senhor. Se disser que é daquele jeito, sim, senhor. Estou debaixo de uma autoridade. Não faço nada por conta própria. Ah, porque me veio um entendimento aqui muito mirabolante, que vai ajudar muita gente. Não. Nós temos uma ordenança. É perigoso você fazer coisas sem que você seja determinado para isso. E ele entendeu perfeitamente. Davi entendeu isso. Vários outros personagens da Bíblia que a gente poderia comentar entenderam a mesma coisa. Falei de Timóteo especificamente, de Paulo, e falei aqui do Davi. Todos, absolutamente todos eles, tiveram o mesmo sentimento. E o Paulo foi muito claro quando ele trata de Timóteo. Timóteo tem o mesmo sentimento que o meu. Eu não estou na igreja dos Filipenses, mas eu vou enviar ele para lá, porque aí eu vou descansar. Se ele estiver lá, meu coração está em paz. Eu sei que está em boas mãos. Ele não vai buscar interesse dele. Ele vai saber como é que as pessoas estão, vai procurar ajudar as pessoas, não com interesse em ganhar nada delas. Ele vai ajudar as pessoas com interesse de fazer com que elas cresçam na graça de Deus. Esse sentimento que a gente tem que ter hoje. Glória a Deus, irmãos. Esse sentimento. Vou fazer alguma coisa, mas não vou estabelecer do meu jeito. Eu vou até perguntar: pastor, eu queria uma audiência com o senhor rapidinho, uma orientação. O que o senhor me diz assim, assim, assado? Diz, olha, para agora eu não vou te dizer nada, porque eu não sei. Mas eu vou orar a Deus com relação ao teu caso, e logo, logo a gente volta a conversar de novo. Glória a Deus. Melhor coisa. Porque tem gente por aí: não, vou fazer assim, assim, assado. Aí dá errado: pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Eu errei. Mas por que errou? Não era para errar. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos orar em cima dessa palavra. Glória a Deus. Fica de pé. Vamos orar.